Fala galerinha, beleza? Tudo em cima aí? Como é que vocês estão aí na semana? Tudo tranquilo? Pessoal, hoje o assunto é Guerra Civil de 1932. Será que São Paulo viveu uma guerra? Será que nós tivemos isso aqui no Brasil? Vai saber. Espera aí que a gente já volta. Beleza, galerinha? E aí, tudo certinho? Mais um de cá pra lá pra vocês aqui, mais um vidinho aí pra vocês. E o assunto hoje é Guerra Civil de 1932. Pessoal, mas antes da gente começar o vídeo, deixa aqui seus comentários, deixa seu like, se inscreve, curte, compartilha, passa pra galera. Vamos ajudar aqui a crescer o canal, vamos ajudar a disseminar informação. Vamos passar pra frente esse negócio aqui, tá? Pessoal, é o seguinte. Será mesmo que o Brasil teve uma guerra civil interna? Será que rolou mesmo uma disputa? Será que rolou uma treta? Sim, a resposta é sim. Rolou uma treta, galera. Só que antes da gente chegar nesse período, a gente vai ter que estudar um pouquinho, voltar um pouquinho para trás e ver 1930, a era de Getúlio Vargas. Então, pessoal, você já deve ter visto aí na escola, já deve ter visto nos seus estudos, já deve ter visto nas suas coisas, a Revolução de 30, já deve ter ouvido falar dela, certo? Então, lá em 1930, a gente vai ter o Getúlio Vargas como candidato, né, a presidente. A gente vai ter o João Pessoa como candidato a vice-presidente. E aí nós vamos começar a ter um problema no Brasil, né? Por quê? Porque o Brasil vem de uma política de cafeicultura, galera. É uma política onde os criadores de café, né, os cafeicultores, eles tinham muito poder, né? O Brasil era o país do café, né? A gente era café, café era o Brasil. Então a gente tinha esse comércio muito forte, né? E o Brasil vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo. Em 1929, que é a nossa belíssima crise lá nos Estados Unidos, nossa crise econômica, que quebra a bolsa, ela também quebra o Brasil, tá? Ela também vai quebrar um pouco dessa política cafeicultura. Então nós vamos ter a Revolução de 30, tá, galera? Lá em 1930 eu tenho Getúlio Vargas, e esse cara já não tá mais tão afim, ele não é mais tão da galera do puxadinho do café, né? Ele já é mais da galera da industrialização, da modernização, outros tipos de pensamento para o Brasil. E ele quer o poder, né? Só que tem um problema. Eu tenho o estado de São Paulo, galera. O estado de São Paulo, gente, nessa época, tá? 1900, vai de 1906 até 1926, 27, 28, 29. Ela é uma das maiores políticas econômicas do Brasil, né? Ela tem sua economia já muito bem fundada, ela já tem sua economia muito bem estruturada, tá? E sim, a maioria dos criadores de café acha que eles detêm o poder, né, do país. Só que a conversa vai desenrolando. E aí, galera, como é que fica? Então, você imagina o seguinte: eu tenho no Brasil, tá, até então, uma política de café-cultura, e agora eu passo a ter uma outra política, né? Aonde até então eu tenho lá a política do café com leite, que é Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, e de repente eu passo a ter um cara, né, que pensa diferente. Que ele é mais tenentista, ele é outra conversa, né, mais ditador e outra coisa. Então, há uma eleição, né? Vamos lá, vamos concorrer para a eleição, onde eu vou ter Getúlio Vargas, que vai concorrer com Júlio Prestes, tá? Aqui de São Paulo. Então, o Júlio Prestes era governador aqui do estado de São Paulo, né? E eu vou ter esses dois caras concorrendo. E aí a gente vai imaginar o seguinte, galera, toda a parte do Getúlio Vargas, ela é só todo o resto do Brasil, né? Só todo o resto do Brasil. Enquanto a parte do Júlio Prestes é só aqui o estado de São Paulo, só por aqui. E quem ganha a eleição, para grande surpresa nossa, de todo mundo, Júlio Prestes ganha a eleição. Tem fraude? Não tem? Vai saber, né? Segundo consta a história, tudo foi avaliado bonitinho de forma correta. Bom, passado esse período, o que acontece? O
Getúlio Vargas acabou depois falando, não, beleza, tá tranquilo. Ele não se conformou muito com o resultado, mas aceitou. E foi indo, foi indo, foi indo, até que chegou num momento que o João Pessoa, infelizmente, acaba morrendo, né? Ele é assassinado por um crime passional e aí que eu tenho o estopim do negócio. Por quê? O pessoal que não estava tão contente com essa solução do Júlio Prestes ter ganho, pega e utiliza o assassinato de João Pessoa, né? Para quê? Para botar fogo na fogueira, né? Para pôr a lenha, né? Pega lá e joga o álcool, né? Para falar o quê? Ó, vamos aí. E aí a revolução vai que vai. Então a revolução de 30 funciona. E aí Getúlio Vargas, ele vem e toma o poder, tá? Enquanto Júlio Prestes não pega nada, né? Então Getúlio Vargas vai e pega o poder, né? Só que ele pega o poder, só que eu continuo com o mesmo problema, né? São Paulo ainda está descontente. E aí? Eu não posso largar, né? A gente tem que parar para pensar o seguinte, galera. O café, querendo ou não, ele era um dos maiores produtos do Brasil. Não tinha o que fazer. Então ele também não podia largar. Então ele faz o quê? Ele faz o meio de campo ali, meio de campo aqui, ele vai lá, tenta contentar Ciclano, tenta contentar Beltrano, faz umas promessas lá para São Paulo, do voto eleitoral, né, o voto eleitoral fechado, direito trabalhista, né, a modernização, só que São Paulo já tá ligeiro e já fala assim, isso aí é só para pegar a gente. Então, pessoal, no meio de todo esse jogo político aí, no meio de toda essa conquista, no meio de todo esse negócio, o que vai acontecer? Getúlio Vargas descobre que ele tem um trunfo na manga. Então, o que ele começa a fazer? Ele começa a destituir os poderes da galera, né? Ele vai tirar os governadores, ele vai fechar o legislativo aqui, ele vai tirar a Constituição, onde tira o direito civil seu, né? Caso você não saiba, mas se você não tem uma Constituição Federal, você não tem direito civil, beleza? Então ele faz esse tipo de coisa e isso irrita muita gente. E os paulistas começam a perceber isso e começam a falar: peraí, ele não era um governo provisório? Ele não ia ficar um governo provisório, que dali um ano ele iria fazer uma outra constituição, ia ter o voto? Esse provisório aí está se tornando permanente, não é não? E aí se passa, né? Então vai 1930, 1931, 1932. E aí quando chega em 1932, nada mudou. E o governo provisório continua provisório, provisionando as coisas, entendeu? Vai empurrando lá com a barriga. Só que aí eu tenho um problema. Os paulistas começam a falar: peraí, a gente quer uma Constituição. Nós queremos os nossos direitos civis. Nós queremos os nossos direitos trabalhistas, né? Que já tinham sido sancionados, já estavam em lei, já estavam em decreto. Falava assim: peraí, mas a gente tem o direito e não funciona. Então a gente vai começar a ter uma revolta, né? Até mesmo daquelas pessoas que tinham apoiado ele lá atrás em 1930. Então até aquelas pessoas que tinham apoiado o Getúlio Vargas em 30 começam a se revoltar e falar: esse cara tá de sacanagem com a gente. E aí eles vão começar a arquitetar uma forma de exigir que o Getúlio Vargas cumpra com aquelas promessas que ele disse que ia fazer. Então eles vão começar a exigir o voto secreto, vão começar a exigir eleição, eles vão começar a exigir os direitos trabalhistas, eles vão começar a exigir uma série de coisas, né? Só que no começo, essa revolução de 32 de São Paulo não era do povo, da parte mais pobre, mais carente da galera. Era do pessoal do Café e Cultura, era de alguns tenentes, tinha uma galera. E depois ele vai passar, tá? Depois ele vai passar a ser uma revolta mesmo popular. E uma revolta de todo mundo. Porque vai começar a ser criado movimentos, né? E novos grupos que vão fazer com que desponte esse tipo de coisa e crie essa vontade de lutar e de mudar, né? Ainda mais essa mudança, gente, ela vem de uma forma exorbitante, tá?
Então você imagina que todo mundo já estava meio insatisfeito. E ela acontece ainda mais quando Getúlio Vargas ele vai lá e ele pega um tenente nordestino e coloca para ficar de interino em São Paulo, né? Ele pega o cara e põe o cara lá e fala: fica aí, cuida da galera. Quer dizer, você imagina a insatisfação de um povo que não pôde escolher o seu próprio dirigente. Então aí a conversa mesmo, aí que o caldo entorna mesmo, a galera já fica louca e o barato começa a ficar louco ali na conversa, entendeu? Mas e aí, meu? Você imagina o seguinte, né? São Paulo tá lá pegando fogo, né? A galera tá toda insatisfeita, mas Getúlio Vargas não é bobo. Ele percebe que tem alguma coisa acontecendo e fala: tá na hora de agradar um pouquinho ali. Vamos agradar um pouco essa galera para ver se acalma um pouco os ânimos. Então ele vai lá para São Paulo, ele cria um código eleitoral, né? Ele vai criar um código eleitoral, ele vai colocar um interventor, né? Que é civil e é paulista, né? Que é civil e é paulista, e ele vai dizer para o pessoal que, né? Dali um ano ia ter eleição. E aí, galera, você imagina o seguinte: mesmo depois que ele fez toda essa promessa, depois que ele fez tudo isso daí, o povo de São Paulo já não acreditou mais, né? Já não rolou mais a conversa. E aí o caldo mesmo entorna no dia 23 de maio, quando eu tenho uma passeata assim gigantesca em São Paulo e quatro, né, quatro jovens são baleados e mortos lá no centro de São Paulo. Quatro jovens são baleados e mortos, tá? Sem querer, Getúlio Vargas dá 4 mártires para São Paulo. E tudo que você precisa numa revolução é de um mártir. Pois bem, Getúlio deu 4. Né? Então foi o Martins, né? O Miragaia, o Drauzio e o Camargo. São 4 que falam que eram quatro estudantes que estavam ali na passeata e que acabaram sendo mortos a tiros, tá? Então depois, o que vai acontecer? A primeira letra do nome desses 4 estudantes vão se tornar o nome do movimento constitucionalista de 32, que vai ser o MMDC, né? Esse nome vai ser forte, vai começar a virar o movimento revolucionário, tá? E aí, na chegada do dia 9 de julho, não tem mais o que fazer, eles não conseguem mais segurar, e então é declarada a guerra, tá, pessoal? Aí você vai ter os soldados saindo de São Paulo no dia 9 e se dirigindo até os limites ali do estado para poder confrontar o pessoal. O que a maioria não sabe, gente, é que eles foram para a fronteira, né, para as fronteiras do estado, esperar os apoiadores deles. É verdade. São Paulo tinha apoiadores. Então, quem eram os apoiadores de São Paulo? Era o Rio Grande do Sul, o Minas Gerais e Mato Grosso. Eram os 3 que iam dar apoio e iam dar suporte para São Paulo, né? Iam se unir nessa batalha e iam em direção ao Rio de Janeiro. Só que como a guerra acabou se adiantando, se antecipando, porque era para ela acontecer no dia 14 de julho, né? Só que não aconteceu, né? Acabou adiantando um pouco e pegou todo mundo de surpresa. Então isso deu oportunidade para Getúlio Vargas criar uma contra-campanha e passar a ideia como se São Paulo quisesse a independência, fazendo com que os outros estados que dariam suporte recuassem. Então o que aconteceu? Quando esses apoiadores, né, quando a galera que era para estar lá junto com eles, não foi para a guerra, São Paulo ficou, cara, totalmente sozinho. Você imagina, dado um certo período ali, eles começaram a se ver cercados. Então aí todo mundo que estava apoiando agora estava contra, né? Então a guerra teve duração de 3 meses. São Paulo conseguiu segurar lá, sabe Deus como, quase 3 meses, né? E depois de 3 meses, infelizmente teve que falar, olha, não dá mais, chega, acabou, e recuar para trás e parar a guerra, né? O contingente de São Paulo contava com 35 mil homens, tá? A gente sabe que Getúlio tinha 3 vezes esse valor, se não tinha muito mais do que isso, né? A gente vai ter aí quase, entre os dois lados de batalha,
A gente vai ter quase 1.500 pessoas mortas. Então, assim, foi um período bem terrível. Eu garanto que para quem estava lá na trincheira, com uma arminha, dando tiro, tomando tiro, correndo, gente, não foi um negócio tão simples, tá? Só que tem um negócio legal disso daí, tá? Guerra, lógico, guerra nunca tem algo bacana, mas teve uma coisa legal. Mesmo São Paulo perdendo a guerra, São Paulo conseguiu alcançar seus objetivos, né? Então, tanto que depois, lá em 1934, a gente vai ter a Constituição de 34, depois a gente vai ter a votação, e também Getúlio Vargas vai entender e vai perceber que não tinha como fazer república política, ditadura, seja lá qual fosse o regime que ele quisesse fazer, sem ter São Paulo. Então ele também vai apoiar toda essa parte do café que vai ter no Brasil, pessoal, tá? Então, lembrando, pessoal, né, o final da Guerra de 32, o que vai acontecer? São Paulo vai conseguir os seus direitos constitucionalistas, tá? A gente vai ter a eleição, inclusive a eleição feminina, a mulher vai poder passar a votar, o que é uma coisa muito legal, né? A gente vai ter a Constituição de 34, os direitos trabalhistas vão começar a acontecer e tudo vai começar a se movimentar de novo. São Paulo, inclusive, vai perceber que só o café não vai adiantar nada. Então, ele também começa a se industrializar, né? São Paulo passa a ser industrializado também. Olha que legal. Então, ou seja, de toda esse movimento de 32 aí, esse saculejo todo que acontece, a gente vai ter variações legais que vão acontecer e vão ajudar a modificar, tá? Pessoal, não envolveu só a cidade de São Paulo, tá? Eu vou ter inúmeras cidades de inúmeras regiões do estado de São Paulo que tiveram pessoas que saíram das suas casas e que foram lá, tá? Assim também como eu vou ter inúmeras pessoas que não eram do estado de São Paulo e vieram aqui e lutaram pelo estado de São Paulo. Eu vou ter principalmente pessoas nordestinas lutando por nós aqui, tá bom? Pessoal, espero que possa ter ajudado, espero que possa ter dado uma esclarecida um pouco mais aí. Pessoal, muito obrigado. Não esquece, se inscreve, curte, compartilha, galera. Beleza? Falou, valeu, tchau!